Oi, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossa apostila, vamos continuar nossas aulas. Bom, lá na página 199, vocês vão encontrar frações maiores que o inteiro, número misto, tá bom? Isso daqui não tá na apostilinha de vocês, então eu tô fazendo um a mais, tô relembrando com vocês esses nomes, tá? Isso daqui, como sempre, é o nosso resumo, então vocês vão copiar no caderninho de vocês depois, tá? E aí eu já vou aproveitar para fazer 2 exercícios do Pratique também, combinado? Então, na hora que eu terminar tudinho, eu dou uma licencinha para vocês, vocês pausam o vídeo, tiram a print da tela para poder copiar tanto no caderno de vocês esse resuminho, quanto na apostila de vocês esses 2 exercícios do Pratique, combinado? Então, aquele mesmo esquema, hein? Apostila em mãos, lápis, caneta, marca-texto, que a gente vai usar bastante. Vamos lá então, vou pegar a minha apostila aqui do lado. Ó. Então lá na página 199 ele diz assim: frações maiores que o inteiro, número misto. Em receitas, é comum que a indicação da quantidade de alguns ingredientes seja dada por um número seguido de uma fração. Por exemplo, na receita ao lado, as quantidades de leite, farinha de trigo e açúcar são indicadas assim. Então podem observar que nesse caderninho aí, a quantidade de leite, de farinha e de açúcar tá vindo com um número bonitinho e uma fração do lado. É isso que a gente vai estudar. Usando uma figura para representar a quantidade de leite ou de farinha de trigo temos. Então ele vai dar um exemplo aqui na apostilinha de vocês em relação à receita. Antes de eu falar desse exemplo, quero relembrar com vocês algumas coisinhas e já aproveitar para explicar. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com frações, a gente tem 2 tipos. Ou as frações são próprias ou elas são impróprias, tá? As frações próprias são aquelas em que o numerador da fração, ou seja, o número que está lá em cima, ele é menor do que o denominador. Então, em toda fração que vocês tiverem um numerador menor que o denominador, ela vai ser chamada de fração própria. E ela vai ser representada com um valor menor do que o inteiro. Então, se eu fosse representar por desenho, eu pintaria menos do que um desenho inteiro, tá? Então, frações próprias têm o numerador menor que o denominador, elas representam números menores do que um inteiro, e na hora de olhar para o desenho, se eu fosse representar uma fração própria por desenho, eu teria que representar por uma situação menor do que o inteiro. Então, se eu fizesse um desenho, eu não pintaria esse desenho inteiro, eu pintaria menos do que isso, tá bom? Já nas frações impróprias, é justamente o outro caso que está faltando. Então, as próprias têm o numerador menor que o denominador. Então, nas impróprias, o meu numerador ele vai ser maior do que o denominador ou igual ao denominador. Se eu tiver numerador igual ao denominador, por exemplo, 2 meios, 3 terços, 4 quartos, eu estou trabalhando sempre com o meu 1 inteiro. Porque se eu tiver, por exemplo, uma figura dividida em 2 partes e eu pintar as duas, eu pintei a figura inteira. Se eu tiver uma figura dividida em 3 partes e eu pintar exatamente as 3, eu estou trabalhando com o meu 1 inteiro. Então, sempre que for numerador igual ao denominador, estou trabalhando com o meu inteiro, 1 inteiro, tá bom? Sempre que for maior do que o denominador, eu vou estar trabalhando com um número maior do que o inteiro. Então, na hora de representar por meio de um desenho, eu vou precisar, na verdade, representar por mais do que um desenho apenas. Porque se é maior que o denominador, significa que é maior do que um inteiro. Então, um desenho só não vai ser suficiente. Então, vamos ver se realmente está tudo certo? Se realmente entendeu? Fração própria, numerador, tem que ser menor que o denominador. Isso representa um número menor do que um inteiro. Na hora de fazer o desenho, eu vou pintar menos do que um desenho inteiro. Então, um desenho vai ser suficiente para eu representar a situação e eu vou pintar uma quantidade menor do que ele todo, né? Então, se ele está dividido em 3 partes, eu não vou pintar as 3, vou pintar uma quantidade menor. Se ele está dividido em 7 partes, por exemplo, eu não vou pintar 7, vou pintar uma quantidade menor, combinado? Já em frações impróprias, temos o caso onde o numerador ele é igual ao denominador,
E aí, nesse caso, eu pinto um desenho exatamente inteiro, completinho. Se eu dividir em 3 partes, eu pinto 3 partes. Se eu dividir em 4, eu pinto 4 partes. Então, se o numerador for igual ao denominador, eu tenho exatamente um inteiro. Então, eu vou pintar o meu desenho inteiro. Só que ele também pode ter numerador maior do que o denominador. Então, para ser imprópria, ou o numerador é igual, ou ele é maior que o denominador. Se for maior do que o denominador, significa um número maior do que o inteiro. E na hora de fazer o desenho, um desenho só não vai ser suficiente. Eu vou precisar de mais do que isso, combinado? Quando a gente trabalha com essas frações impróprias, a gente pode escrevê-las na forma de número misto. O que é esse número misto? O próprio nome já diz, número misto. Misto, misturado, tem uma mistura. Vai ser um número que vai envolver tanto a parte fracionária quanto a parte inteira, tá? Então, todos esses numerozinhos que estão ali na receita, eles são números mistos, porque eles envolvem um número inteiro, bonitinho, e também uma fração. Então, sempre que vocês encontrarem números dessa forma, eles são chamados de números mistos. Vou fazer um exemplo aqui por meio de um desenho. A apostila traz também 2 exemplinhos aí de desenho. Fiz um diferente. Então, eu tenho aqui 2 desenhos separadinhos, 2 desenhos. Então, não é um retângulo grandão que eu dividi em 6 partes, hein? É um retângulo dividido em 3, outro retângulo dividido em 3 partes, tá? São 2 desenhos separados. Se eu precisei de mais do que um desenho, significa que eu não estou trabalhando com a fração própria, né? Porque aqui eu tenho um inteiro pintado e mais um pedacinho do outro. Então, significa que eu tenho algo maior do que um inteiro. Um inteiro seria só um desenho pintadinho, mas eu tenho algo a mais do que isso. Então, de fato, eu estou trabalhando com uma fração imprópria. Como é um valor maior do que um inteiro, com certeza, na hora de escrever a fração, o numerador vai ser maior do que o denominador. Se fosse só esse retângulo, seria exatamente igual a um inteiro. Então, eu saberia que o numerador era igual ao denominador. Como é maior do que um inteiro, numerador maior que denominador. Belezinha? Ok? Vamos representar esse desenho aí por meio de uma fração. E a partir também dessa fração, vamos representar por meio de um número misto. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que na fração, então eu vou começar pela representação da fração, tá? Numerador indica quantas partes eu pintei, eu recortei, quantos pedaços de bolo eu comi. Então, o numerador é a quantidade de partes desejadas, aquilo que eu quero, que eu pintei, que eu comi, que eu retirei. Já o denominador indica em quantas partes cada desenho foi dividido, tá bom? Cada desenho. Em cima, eu conto os pedacinhos ao todo. Na parte de baixo, no denominador, eu vou olhar para cada desenho separadamente. Isso é um desenho, esse é outro desenho. Então, olha só. Em relação ao denominador, vou olhar para cada desenho separadamente. Cada um desses desenhos, ele foi dividido em 1, 2, 3 partes. Aqui também, ó. 1, 2, 3. Então, cada desenho foi dividido em 3 partes. Eu vou colocar 6 aqui embaixo, então, porque eu estou juntando tudo? Não, 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 não. Eu vou colocar a quantidade de partes que cada desenho foi dividido. Cada desenho foi dividido em 3 partes. Então, é esse 3 que vem no denominador. Certo, pessoal? Cuidado com isso, hein? Já no nosso numerador, sim. Aqui no numerador eu vou contar quantos pedacinhos eu pintei. Então, olha só. 1 pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos pintados. 4 pedacinhos, 5 pedacinhos. Então, portanto, essa nossa fração, que representa a situação do desenho, é dada por 5 terços. Ok? Então, nesse caso, realmente, eu tenho o meu numerador maior que o meu denominador. Realmente é uma fração imprópria, tudo bem? Essa fração, ela também vai poder ser escrita em número misto, porque toda fração imprópria pode ser
ser escrita em forma de número misto. Vamos olhar como a gente faz isso? Olha o meu desenho. A gente sempre vai identificar quantos desenhos inteiros a gente pintou e vai colocar esse número bem grandão. Do lado dele, a gente vai observar aquele desenho que não está pintado totalmente. E aí eu vou ver a fração que ele representa. Então, olha só. Desses meus desenhos, somente esse está pintado inteiro. Então, eu tenho um desenho inteiro pintado. Então, eu vou escrever um grandão. Um desenho inteiro pintado. E o nosso outro desenho, ele está todo pintado? Quantas partes estão pintadas? 2. Num total de quantas? 3. Então, portanto, ele tem a forma, a parte fracionária, 2/3. Então, esse número grandão que veio aqui antes, representa pra gente quantos inteiros, quantas partes inteiras foram pintadas, quantos desenhos inteiros foram pintados. Já a fração que aparece na frente indica o último desenho que não está completo. Qual a fração pintada dele? Então, nessa situação, temos um desenho inteiro pintado, então é nesse um grandão aqui, e nós temos o outro desenho apenas 2 partes, num total de 3, 2/3. Como eu leio isso? 1 inteiro e 2/3. 1 inteiro e 2/3. Se eu tivesse mais desenhos, eu ia analisar da mesma maneira. Quantos inteiros eu pintei e qual a fração do último que está incompleto. Então, vou fazer uma anotação aqui. Deixa eu só escrever mais separadinho, que eu vou fazer uma anotação aqui. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, 1 inteiro e 2/3. Esse 1 aqui é o que a gente chama de parte inteira. E esse 2/3 é o que a gente chama de parte fracionária. Certo? Então, esse 1 é o que a gente chama de parte inteira, enquanto esse 2/3 é o que a gente chama de parte fracionária. Tudo bem? Ok? E a gente lê como sendo 1 inteiro e 2/3. Por que só dá para fazer número misto com fração imprópria? Porque eu só consigo fazer se o meu número for maior do que o inteiro, né? Porque se eu não tivesse parte inteira, se não tivesse um desenho inteiro pintado, ele ficaria simplesmente uma fração, não teria essa parte aqui na sua representação. Então, só faz sentido trabalhar com número misto se a nossa fração for imprópria. Então, olha só, é isso que ele mostra na apostila de vocês. Então, ele fala que são 2,5 xícaras de leite, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar. Ele está trabalhando com o número na forma mista, tá bom? E ele representa essa fração por meio de uma adição, por meio de uma soma, que a gente também já trabalhou isso na aulinha passada, né? Como somar frações, tanto com denominador igual, quanto com denominador diferente. Caneta marca-texto em mãos, vamos lá? Vamos grifar? Grifem agora. A fração 5/2 é chamada de fração imprópria, pois o numerador é maior do que o denominador e representa uma parte maior do que o inteiro. Continua grifando. Fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto, ok? Parou de grifar. Ele vai mostrar pra gente essa transformação dos 5/2 em forma mista. Você pode fazer tanto por meio de desenhos, como eu fiz aqui, como por meio de adição, igual a apostila faz. Ele observa, ele consegue visualizar que 5/2 pode ser escrita como uma soma de frações. 4/2 mais 1/2. Por que ele escolheu 4? Porque quando eu faço 4 dividido por 2,
dar um valor exato, né? Então, na hora de você fazer essa separação por meio de uma adição, você vai procurar sempre números que a sua divisão vai ser exata. E aí ele mostra que é justamente 2 inteiros e meio, ok? E aí ele vai mostrar como a gente lê. Grifa aí agora de novo. Lemos esse número misto assim. 2 inteiros e 1 meio, ok? Grifou isso? Muito bem. Ele vai mostrar como a gente obtém um número misto na forma de fração imprópria por meio de desenho também. Então, ele fez o desenho, ele pintou. Ele analisou quantos desenhos inteiros ele pintou e qual a fração do outro. Então, ele pintou um desenho inteiro e o outro ele pintou 2/5. Então, essa forma mista seria 1 inteiro e 2/5. Para fazer a transformação para a nossa fração, você pode usar essa técnica. Verifique em quantas partes cada desenho foi dividido. Isso significa, isso representa o seu denominador. Cada desenho, não ao todo, tá? Olha para um dos desenhos, vê quantas partes foi dividida, esse vai ser o seu denominador. Para descobrir o numerador, você conta os pedacinhos pintados. Então, nesse caso, cada desenho foi dividido em 5 partes, então o denominador é 5 e ele pintou 7/5, certo? Página seguinte, ele vai mostrar agora como faz o contrário, da fração imprópria para número misto. Então, ele deu 14 nonos e aí ele deu o desenho também. Então, 14 nonos por quê? Porque cada um desses desenhos foi dividido em 9 partes. Contando ao todo, ele pintou 14, então 14 nonos. Para representar por meio de número misto, a gente pode observar que ele pintou um desenho inteiro e o outro ele pintou apenas 5 pedacinhos. Então, portanto, teríamos 1 inteiro e 5 nonos, ok? Ele vai trabalhar mais com a parte de desenho, tá? Então, fiquem atentos aí. Vamos fazer o pratique? O 31 eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? 31 é a vez de vocês escrever tanto na forma mista quanto na forma de fração. Então, quero ver se vocês entenderam isso daqui. Então, o 31 vocês vão fazer aí, tá bom? Já o 32 e 33 eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Para fazer um suco, é usado 1,5 copos de morangos. Fiz o meu copo aqui, meio feinho, mas tá bom. 1,5 copos de morangos picados. Pinte os copos para indicar a quantidade de morangos picados nessa receita. Então, vamos fazer por partes. Primeiro, ele pede pra gente pintar, né? Ele quer pintar 1,5 copos de morangos, né? Ele vai usar, na verdade, 1,5 copos de morangos. Então, vamos pensar assim. Se ele vai usar 1,5 copos de morangos, eu posso pintar um copo inteiro e o outro apenas metade. Então, para representar 1,5 copos, eu posso pintar esse primeiro copo inteiro, porque ele representa o 1 inteiro, e esse outro eu vou pintar apenas metade. Então, vamos ver mais ou menos onde está a metade aqui. E vamos pintar essa metade. Então, ele pede, pinte os copos para indicar a quantidade de morangos picados usados nessa receita. 1,5 copos, pintou 1 copo inteiro e do outro pintou apenas metade, tudo bem? Agora ele fala, que fração imprópria esse número misto representa? E aí ele quer então que a gente escreva em forma de fração essa quantidade de morangos pintados. Vamos entender? Ó, aqui a gente não pintou o copo inteiro. Aqui eu pintei só meio. Então aqui a quantidade pintada do copo é metade. Aqui é 1 inteiro. Só que para poder descobrir qual é o valor final dessa fração, seria interessante que esses 2 copos estivessem separados na mesma quantidade de pedacinhos, porque ó, aqui dividiu em 3, aqui em 3, é a mesma quantidade. Eu não posso um dividir em 3 e o outro dividir em 2, por exemplo. Aqui, não está dividido em 2 partes? Vamos dividir isso em 2 partes também. Então, se eu dividir aqui em 2 partes, eu posso observar que eu pintei uma parte, pintei 2. Então, portanto, esse copo representa a nossa fração 2/2. O que o exercício quer? Que a gente junte essas 2 frações em uma só. Como eu faço essa junção?
por meio de uma soma. Então, 2 meios mais 1 meio é bom que a gente lembra, né? Vamos relembrar? Se tem o mesmo denominador, eu vou manter esse denominador intacto e vou somar quem está no numerador lá em cima. 2 mais 1, 3. Então, o exercício pedia para a gente pintar? Pintamos. Pedia para escrever em forma de fração imprópria? Escrevemos. E por que é imprópria? Porque o meu numerador é maior que o denominador. Então, não se esqueçam. Aqui já tínhamos pronto o meio. Para poder pensar nesse daqui, precisamos dividir na mesma quantidade. Se aqui eu dividi em 2 partes, aqui eu também divido em 2. 2 partes pintadas num total de 2, eu tenho o meu 1 inteiro, que era o que eu havia comentado. Numerador igual ao denominador, temos de fato o 1 inteiro, certo? Vamos olhar para de baixo? Exercício 33. Ele diz assim: para fazer um pão, a Lana usou 2 xícaras e meia, então eu escrevi aqui de um outro jeito, tá? Ela usou 2 xícaras e meia de farinha de trigo branca e 1 xícara e meia de farinha de trigo integral. Quantas xícaras de farinha de trigo a Lana usou no total desse pão? Então, a gente sabe que de farinha branca ela usou 2 xícaras e meia e de farinha integral ela usou 1 xícara e meia. Então, se a gente pensar, esse 2 xícaras e meia pode ser escrito, a gente pode analisar ele, esse 2 xícaras e meia, como sendo 2 xícaras inteiras mais metade, certo? Se eu tenho 2 xícaras e meia, é porque ela usou 2 xícaras inteiras mais metade de outra. Da farinha integral, ela usou 1 xícara inteira mais metade da outra xícara. Então, se a gente for analisar bem, se eu quero calcular o total de farinha, eu posso juntar. Aqui é a quantidade de farinha branca, porque ela usou 2 xícaras inteiras mais meia xícara. De farinha integral, ela usou 1 xícara inteira mais meia xícara. Vamos fazer a conta rapidinho? Ó, vamos somar primeiro as metades? Pensa lá, você está com uma xícara que está na metade com farinha. Se eu colocar mais metade da outra farinha, concorda que ela fica inteira? Então é como se fosse essa situação. Eu tenho aqui a xícara, coloquei metade da farinha branca, a outra metade eu coloquei com a farinha integral. Eu tenho então uma xícara inteira. Então, meio mais meio dá 2 meios, ou seja, 1 inteiro. 1 inteiro mais 1, 2. Mais 2 aqui, 4. Então, portanto, ela usou 4 xícaras de farinha. Então, se a gente tem 2 xícaras e meia mais 1 xícara e meia, eu tenho, na verdade, 4. Entenderam o que eu fiz? Meia xícara mais meia xícara dá 1 xícara inteira. Então, 1 xícara inteira mais 1, 2, mais esse 2, 4. Portanto, 4 xícaras foi o que ela usou. Meninos, copiem aí então. O resuminho coloquem no caderno de vocês, tá? Coloquem a página, a data aí com que vocês estão assistindo esse vídeo. Coloquem bonitinho no caderno de vocês. E os exercícios pratiquem, página 200, o 32 e o 33. Copiem e façam aí certinho na apostila de vocês. Quando eu voltar, eu vou querer olhar essa apostila de vocês para ver se está completinha. Vou querer olhar o caderno de vocês para ver se vocês estão de fato fazendo os nossos resuminhos, se vocês estão estudando. Agora a gente não está mais de férias, né, gente? Agora voltou e voltamos com tudo. Então espero aí bastante entusiasmo de vocês, bastante empenho, para que a gente possa passar por tudo isso da melhor maneira possível, tá bom? Vou dar sequência, vou falar de multiplicação e divisão de frações também. Vamos lá? Dando sequência, então, multiplicação de frações. Já já eu falo de divisão de frações, que é o máximo que a gente vai chegar na aulinha de hoje, tá bom? Lá na página, então, 201, tá? Aqui é aquele nosso resuminho de sempre. A gente vai falar, então, de multiplicação de frações. A gente viu que na adição era obrigatório, era preciso que meus denominadores fossem iguais. Aqui na multiplicação, não precisa disso, tá bom?
Para fazer multiplicação de frações, não é preciso denominadores iguais. Gravem isso, hein? Multiplicação de frações, não é preciso denominadores iguais. Como é que eu faço então, Lara? Para resolver uma multiplicação de frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, eu faço o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Simples assim, gente, sem problemas. Informação importante: não pode esquecer de simplificar o resultado sempre que possível. É bom que a gente já relembra também o que é simplificar. Eu vi que no vídeo que eu postei lá da correção daquela primeira aula antes das férias, né, que eu fiz a correção dos exercícios, tinha um exercício que pedia para simplificar até transformar em fração irredutível. E eu vi que alguém me perguntou lá que não tinha entendido direito. Então, é bom que nesse nosso exemplo eu vou relembrar com vocês o que é simplificar, tá bom? E o que é a fração irredutível. Aí eu já aproveito essa aula para tirar a dúvida também desse aluno que me perguntou. Embora eu não tenha identificado pelo nome, aí depois um amigo de vocês me disse quem era, tá? Na hora que vocês forem postar lá qualquer dúvida, qualquer comentário, meninos, coloquem o nome de vocês, tá? E a Nando de vocês só tem o 6º A, né? Mas tem outras séries que tem A, B, C, então coloquem lá o nominho de vocês só pra gente saber quem é, tá bom? Bom, então vamos lá, meninos. Então, ó, multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Não esqueçam disso, combinado? E não é preciso que os numeradores nem os denominadores sejam iguais. A gente pode multiplicar sempre que quiser dessa maneira. Bom, antes de eu resolver o exercício 34, vamos olhar lá na página 201, né, na apostila de vocês. Então, a apostila em mãos, marca-texto, lápis, tal, o que for preciso. Ele vai dar uma tirinha, ele vai fazer 2 perguntinhas. Essas perguntinhas têm resposta pessoal, então essa eu não vou responder, eu não vou corrigir com vocês, tá bom? Mas a tirinha é assim: tirando a matéria orgânica que vai para compostagem e o material reciclável que uma pessoa recolhe, de lixo mesmo, não sobra muita coisa. Menininha falando, né, a respeito do lixo, aí ele vai fazer 2 perguntinhas. O que você faz com o lixo que produz? Resposta pessoal. E aí, para você, de acordo com a tirinha, a personagem Magali produziu muito ou pouco lixo. Então, aí, respostinha pessoal, tá bom? Aí, depois, converso com o professor e os colegas sobre atitudes que podem ser tomadas para reduzir a produção de lixo. Quando a gente voltar, vocês podem me falar o que vocês pensaram, tá bom? Vamos lá. Preocupados em desenvolver nos alunos hábitos de consumo consciente, os funcionários de uma escola fizeram uma pesquisa sobre o lixo produzido nessa escola. Acompanhe alguns resultados dessa pesquisa. Então, primeiro, nessa escola, durante uma semana, 1/7 do lixo produzido era de papéis e o dobro dessa quantidade era plástico. Use uma adição para determinar a fração que representa a quantidade de lixo plástico produzido nessa escola. Ele não fala que é o dobro? Dobro não é 2 vezes, só que ele pede para usar uma adição. Então, se eu quero fazer o dobro de alguma coisa, eu faço 2 vezes. Ou eu somo ela com ela mesma, o número com ele mesmo. Então, vamos corrigir? Vou fazer aqui no cantinho, tá? Então, vamos lá. Página 201, a bolinha aí que ele pede falando do 1/7. Então, vamos lá. Ele diz para a gente escrever usando uma adição para determinar a quantidade que produz. Então, ele diz que é o dobro. Então, seria 1/7 mais 1/7. Temos uma adição de frações de mesmo denominador. O que a gente já viu que faz? Mantém esse denominador igual e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Então, portanto, a quantidade produzida é 2/7, tá bom? Então, coloquem aí a respostinha de vocês, tá? Aí ele diz, veja como podemos calcular a fração que representa o dobro de 1/7 por meio de uma multiplicação. E aí ele vem trabalhando com a ideia de 2 vezes. Então, o dobro é 2 vezes 1/7. O que ele fez aí?
O que a gente não pode esquecer, que eu já comentei com vocês em sala de aula? Sempre que tiver um número natural, 2, 3, 4, 5, 6, que ele não estiver escrito em forma de fração, a gente pode e consegue escrever esse número em forma de fração sem alterar seu valor. Basta colocar denominador igual a 1, e é o que ele faz. Então, ao invés dele escrever 2, ele escreveu como sendo a fração 2 sobre 1. Por que disso? Lembra que a gente comentou também que a fração ela tem o significado de divisão? Que eu faço numerador dividido por denominador? Se eu tenho 2 sobre 1, vai ser 2 dividido por 1, que dá 2. Então, não muda o valor, é o mesmo resultado. E aí, a partir disso, ele trabalhou então com uma multiplicação de duas frações. Ele fez o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. E deu o mesmo 2 sétimos que tinha dado aqui no nosso, certo? Muito bem. Aí a segunda informaçãozinha, ele diz pra gente o seguinte. Com essa pesquisa, os funcionários da escola descobriram que 3/4 do lixo produzido durante uma semana eram recicláveis e que desse total 1/5 eram garrafas de vidro. Que fração representa a quantidade de lixo reciclável que são garrafas de vidro? Aí do lado vocês vão ver que tem um QR Code aqui. Caso vocês queiram descobrir os 12 princípios do consumo consciente, só colocar o celular ali com o leitor desse código que vocês vão ver. Super legal também. E aí ele vai mostrar pra gente como ele faz para identificar esse resultado aí, né? Ó, então, para responder a pergunta, vamos determinar a fração que representa 1/5 de 3/4. O que ele faz então? Primeiro ele representa essa quantidade dividida, o inteiro dividido em 4 partes e pinta 3, então é isso daqui. Então ele pega o inteiro, divide em 4 partes e pinta 3. Dessa quantidade, ele divide em 5, porque ele quer calcular 1/5, e ele vai pegar uma fileirinha dessa. Então ele consegue identificar o valor, no caso 3/20. Sinceramente, fazer por figura, tem hora que vai ter uma figura com muitas partes, com muitas divisões, então chega uma hora que a figura já não é mais conveniente. Por isso é que ele faz a parte de baixo por meio de uma multiplicação, e essa sim é legal. Lembram-se também que durante as aulas eu comentei com vocês que na matemática, quando a gente fala essa palavrinha D se transforma em multiplicação, a gente viu isso em fração de quantidade, lembra? 1/5 de 10, 3/5 de 20, e a gente transformava esse D numa multiplicação? Aqui também. Então, o que ele quer calcular? 1/5 de 3/4. Esse D ele faz vezes, e aí fica 1/5 vezes 3/4. Ele resolve da mesma maneira, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vocês vão ver que as figuras, embora visualmente falando seja bacana, tem uma hora aí, chega uma hora que ela já não resolve todas as situações pra gente. Então, por isso, é bacana saber como a gente faz na prática mesmo com os numerozinhos. E aí, o terceiro, observe como resolver a multiplicação. No terceiro, ele só deu mais números. A gente vai fazer da mesma forma, meninos. Não importa se está multiplicando duas frações, ou 3, ou 4. A gente vai fazer da mesma forma, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Peguem marca-texto em mãos, vamos grifar um quadrinho rosa, que vocês já sabem que eu grifo mesmo, né? Então, ó, em uma multiplicação de fração, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Simplificamos o resultado sempre que possível. Bom, vamos fazer aí, vou fazer 2 exercícios com vocês desse pratique. Vou fazer um aqui, depois eu apago a lousa e faço o segundo, para vocês também entenderem, tá? Como foi feito, para vocês poderem, pra gente poder estudar um pouquinho. Então vamos lá, exercício 34. Resolva as multiplicações simplificando os resultados sempre que possível. Então vamos lá, simplesmente multiplicar. Vamos fazer? De cima com de cima, de baixo com de baixo. É simples, simples, simples mesmo. 1 vezes 3, e aí a gente coloca o resultado na frente, né? 1 vezes 3, 3 sobre 6 vezes 2, 12. Então, o resultado dessa multiplicação é 3/12. Porém, essa fração não é irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela que a gente não consegue reduzir mais. É aquela que eu não consigo simplificar mais. E o que seria simplificar? Torná-la mais simples? Sim, torná-la deixá-la com números menores.
Então, para simplificar uma fração, eu vou usar sempre divisão. Divisão por um mesmo número, em cima e embaixo. Hora que não existir mais divisões possíveis a serem feitas, é porque a sua fração é irredutível, tá bom? Então, vamos lá. 3 dozeavos, tem alguém que divide os dois ao mesmo tempo? O 3. Se eu dividir por 3 aqui, a gente vai obter 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Eu simplifiquei a minha fração. E aí, essa simplificação transformou ela em irredutível, porque agora 1 e 4 não tem mais ninguém que eu consiga fazer a divisão. Então, portanto, eu multipliquei e simplifiquei o máximo possível. E é isso que ele exige, que ele pede da gente, que a gente faça a mesma coisa. Combinado? Vamos pro próximo. Multiplica de cima por de cima, o de baixo por de baixo. Vamos lá. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. 9 vezes 5, 45. Beleza, multipliquei. Só que eu ainda consigo simplificar. Então vamos. Concorda que esses dois números eu consigo dividir por 5, porque eles estão na tabuada do 5? Então vamos dividir. 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 5, 9. Beleza, simplifiquei. Deu 3 nonos. Só que, meninos, vocês concordam que esse 3 nonos ainda eu consigo simplificar? Porque, ó, o de cima eu consigo dividir por 3 e o de baixo também. Lembrem-se que tem que ser o mesmo número. Então, ainda não terminou, porque ela ainda não é irredutível. Vamos simplificar mais um pouco. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Agora terminou, porque 1/3 não tem nenhum número que eu consiga dividir ao mesmo tempo o de cima e o de baixo. Agora ela é irredutível, certo? Vamos para o último item. Multiplica, Lari, tem vários números, tudo bem, a gente vai multiplicar todos eles. Então vamos lá. Vamos lá. Hey, ho, let's go, né? Então vamos lá. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 1, 40. Então aqui, meninada, ó, tabuada na ponta da língua, hein? Tem que estar sabendo. 15 vezes 8, 120, ok? Vezes 2, 240. Beleza, resolvi, mas não terminei, porque eu ainda posso simplificar. Concorda que eles terminam em 0? Então eu consigo dividir por 10. 40 dividido por 10 dá 4, 240 por 10 dá 24. Beleza, dividi. Mas ainda não é irredutível, eu posso dividir mais. Se eu dividir aqui em cima por 4 e aqui por 4 vai dar muito bom. 4 dividido por 4 dá 1, 24 dividido por 4 dá 6. E agora sim, 1/6 é a nossa fração irredutível. Então, colega aí que tinha perguntado o que era essa simplificação, o que era essa fração irredutível, expliquei novamente aqui. Espero que tenham entendido. Meninos, vou dar licencinha para vocês pausarem o vídeo ou tirarem print da tela. Não se esqueçam, copiem essa primeira parte no caderno de vocês, completem aí na página 201 com esse resultado da bolinha e na página 202 o exercício 34. Vou fazer mais um para poder exemplificar essa ideia de multiplicação. Vamos lá?